Evangelho, domingo da 24ª semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: Quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Então chamou a multidão com seus discípulos e disse: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. 24º domingo do Tempo Comum. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos entrega o 8º capítulo, para ser mais exato, a conclusão do 8º capítulo do Evangelho de São Marcos. Estamos em um ponto central, um divisor de águas da redação de São Marcos. Estamos diante da profissão de fé do apóstolo Pedro e do primeiro anúncio da paixão de nosso Senhor. No ensinamento de Marcos, durante o seu Evangelho, esses dois elementos se encontram intimamente ligados. O reconhecimento de Jesus como o Messias, Salvador, o Filho do Deus vivo, e o tema que durante a 23ª semana nós trabalhamos juntos e tivemos a oportunidade de ontem, sábado, concluirmos juntos. Não apenas reconhecer que o Senhor é o Filho do Deus vivo, mas ouvir a sua palavra e unirmos-nos a Ele é importante. Mas não uma união de qualquer modo, segundo um juízo nosso, mas segundo a única proposta de aliança possível que esse próprio Senhor e Messias faz ao se apresentar diante de nós. A aliança se dá no abraçar a cruz, no abraçar o plano de Deus para nós, no abraçar com Ele a entrega de amor a Deus. Então não há um outro modo de ser discípulo desse Senhor e permanecer em comunhão com Ele. A única forma do discipulado ser, de fato, uma expressão de autêntica comunhão é abraçando a cruz. Por isso, nesse 24º domingo, os dois textos nos são apresentados juntos. Como assim, Padre? Quem dizem os homens que eu sou? Pergunta o Senhor. E Pedro responde de maneira categórica, e a resposta de Pedro, ela de certa forma representa a voz dos discípulos e também a voz de uma parte daquela multidão que o acompanha, que aparece na redação do texto muito confusa. Ou seja, a multidão percebe diversas realidades na pessoa de Jesus, que ele é o profeta, que ele é um homem de Deus, que ele pode ser o cumprimento da profecia da vinda do novo Elias,
para anunciar o tempo messiânico, o tempo da chegada do Messias, mas não necessariamente o Messias, mas Pedro declara e reconhece de maneira muito evidente que Jesus é o Messias. E isso é certo, mas é incompleto. É incompleto por quê? Porque há sempre a possibilidade de esperar e desejar o Messias conforme os homens esperam e desejam. É preciso acolher Jesus, Messias, conforme ele se apresenta, o Filho do Homem que veio sofrer muito e entregar a vida pela nossa salvação. Aquilo que falávamos no início da 23ª semana, quando Marcos faz aquela repetição contínua do chamado segredo messiânico que hoje a gente vê no versículo 30. Então, proibiu severamente de falar a alguém a seu respeito. Então, um elemento do segredo messiânico que se completa a compreensão messiânica de Jesus com o sacrifício da cruz. Pronto. Voltamos aqui ao que o padre disse no início da meditação de hoje. Então, o reconhecimento de que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus e a plenitude dessa profissão de fé, ela acontece com o testemunho da cruz e ela se dá como comunhão autêntica na vida do discípulo, não apenas quando ele reconhece, mas quando ele segue o Messias. Ele acolhe a palavra do Senhor e escolhe, junto com o seu Senhor, viver do mesmo jeito, entregando a sua vida por amor. Por isso, Jesus, na continuação, após Pedro declarar que ele é o Messias, ou seja, poderemos dizer que Pedro está pronto para reconhecer a messianidade de Jesus, mas não está pronto para seguir, ainda não está pronto para seguir os seus passos. Prestem bem atenção nisso, porque essa mesma experiência ela pode se dar em alguns momentos da nossa vida e todos os discípulos do Senhor, em algum momento do seu percurso, precisam integrar essas duas realidades. Aqui está a grande passagem da experiência da conversão interior, quando, proclamando que Jesus é o Messias, seguimos os seus passos. No momento seguinte do texto, Jesus começa a apresentar a sua forma de ser Messias, vamos dizer assim. Ou seja, começa a apresentar o caminho que passará como Messias, que é completamente diferente daquele esperado pelos discípulos e, de certa forma, esperado também a partir do anúncio da profecia. Sempre se espera de uma forma mais gloriosa, mas a glorificação virá no tempo certo. É preciso que antes haja o sacrifício redentor, a entrega de amor. A forma concreta como Jesus é Messias, suas escolhas e entregas, não são ainda as escolhas de seus discípulos. Ao apresentar o primeiro anúncio da paixão, os discípulos, então, sempre na pessoa de Pedro, e aqui nós não temos o louvor que Jesus faz, que aparece no Evangelho de Mateus, a Pedro, diante dessa afirmação. Simplesmente Marcos escreve que o Senhor, então, proíbe eles de falar, e em seguida começa a ensiná-los a respeito da paixão. O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos chefes dos sacerdotes, pelos escribas, ser morto, e depois de 3 dias ressuscitar. E dizia isso abertamente, o que significa que o Senhor não falava por meio de parábolas, mas dizia com todas as letras, como a gente costuma falar, né? Para que não restassem dúvidas. Pedro, então, não teve a coragem de falar diretamente a Jesus, mas chama-o à parte, como quem busca fazer uma correção com sabedoria e, ao mesmo tempo, busca com discrição conquistar o outro a partir de suas palavras. Chama-o à parte e começa a recriminá-lo por falar daquele jeito. De certa forma, Pedro está tentando evitar o anúncio da cruz. A mentalidade do mundo entra em confronto com a mentalidade de Cristo.
A vida, conforme a expectativa que se tem, ela é muitas vezes diferente daquela vida proposta por Deus. Não significa que Deus propõe o sofrimento porque lhe agrada. O Senhor propõe a vida. E se para a manutenção da vida é preciso retirar tudo aquilo que possa levar o homem à morte, o Senhor o fará. Como ontem falávamos da imagem da parreira. O que for preciso tirar vai ser tirado. Parece por um instante que se faz uma grande violência contra a planta, mas essa é a única possibilidade para que a planta não apenas cresça bem, com vigor e saúde, mas dê frutos melhores e frutos que sejam bons. Então, Deus age do mesmo jeito em relação a gente. E naquele momento, o Senhor então se virando para Pedro, voltando para ele, o recrimina e diz: vai para trás de mim, afasta-te de mim, Satanás, porque não pensas as coisas de Deus, mas as coisas dos homens. E Jesus mostra aquilo que pode acontecer na vida dos discípulos. Interessante, porque se olhamos o texto de Lucas 4, em que o demônio vem tentar Jesus no deserto, as 3 propostas que Satanás faz para o Senhor são 3 propostas que, de certa forma, levam a pensar a vida de uma maneira menos dura e menos exigente. Poderíamos dizer que são 3 propostas que tentam dissuadir a Cristo, Jesus, de viver o sofrimento da cruz. 3 propostas que abrandam a vida, que asseguram um sucesso, um êxito, em outras palavras, que asseguram uma glória, mas sem o sofrimento, sem as dores que purificam, sem o caminho da cruz. E bom, por 3 vezes o Senhor resiste à insídia maligna, recordando e escolhendo o que o Pai lhe propõe. Aquilo que o maligno não conseguiu com Cristo, ele vem tentar com os seus discípulos. O que Satanás não conseguiu fazer com o Senhor, ele tenta agora fazer com seus discípulos. Separar o Messias do crucificado. Em outras palavras, apresentar uma proposta de vida cristã, mas onde a escolha da cruz não seja relevante. Pode até ser possível, mas não é relevante. Não é tão decisivo assim. Então, há a possibilidade de você viver, mas não se preocupar muito com isso. Afinal, isso é uma coisa antiga, até um pouco retrógrada, digamos, porque já se evoluiu muito, já se conseguiu conquistar tanta coisa. Vamos falar mais da glória e das belezas da glória do Senhor. Afinal, todos não iremos para a glória? Então, se é a glória dos céus que o Senhor nos propõe, falemos disso, porque a vida já está pesada, já tem tanto problema, vamos falar da glória. E dessa forma, sempre muito astuta e sempre muito inteligente, o maligno, não podendo impedir que se deseje a vida cristã, para aqueles que a desejam e a buscam, ele então tenta se aproximar para dissuadir de seguir a cruz, de escolher a cruz. E com essas e outras artimanhas, ele tenta aquilo que não conseguiu com o Senhor, ele tenta fazer na vida dos discípulos. A fé em Jesus, mas sem necessariamente viver a cruz. Podemos ir direto para a glória e tudo que fazemos, fazemos para cantar a glória do Senhor. Então, até o mínimo sacrifício, fazemos para cantar a glória do Senhor, fazemos para superarmos também a cruz. Como assim, Padre? Mas cada sofrimento na nossa vida não oferecemos por amor a Deus e não cantamos a glória do Senhor? Sim, exatamente. Mas a gente não faz jejum, penitência e oração para evitar o sofrimento, mas para estar unidos com Cristo.
Essa é uma das trapaças mais comuns hoje no nosso tempo. Acreditar que o nosso muito fazer vai nos preservar dos males, que significa que Deus nos pune e que Deus vem contra nós quase como um inimigo. E se fazemos muitas coisas positivas, então Ele não permitirá que essas coisas aconteçam. Quando, na verdade, ao abraçarmos e ao oferecermos, ao abraçarmos as dores desse tempo e ao oferecermos cada um dos sofrimentos dessa vida como um ato de amor ao Senhor, em comunhão com suas dores na cruz, não somos nós que estamos dando as cartas ou definindo como se fosse num acerto de contas o que vai vir depois ou o que não vai vir depois. E se o Senhor quiser me mandar ainda muitos outros sofrimentos, que venham. Aqui estou. Não hei de afastar minha face. Permanecerei unida ao meu Senhor. Não amo e glorifico o seu nome para tentar convencê-lo de deixar de me mandar sofrimentos. A minha vida a ele pertence. O que nela vier, eu abraço por amor a ele. Mas tudo que venha entre sofrimentos e alegrias, eu viverei pelo nome do Senhor. Abro mão de escolher o que quero e o que deixo de querer. Tudo o que recebo, recebo pelas mãos do Senhor. E tudo que me vem, vem para ser para a maior glória do nome do Senhor. E assim o recebo e assim o vivo. Aqui está o segmento, a proposta que o Senhor faz na resposta é muito claro. Chamando a multidão, juntamente com seus discípulos, disse a eles: se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser me seguir, não existe um elenco de possibilidades, é uma única possibilidade, que se desdobra em dois momentos. Negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Ah, padre, mas o senhor falou 3 momentos. É porque tomar a cruz, a gente só toma ela se for para seguir o Senhor. A consequência de quem abraça é seguir. Se a gente abraça a nossa cruz só para nós mesmos, pereceremos sobre o peso dela. Mas se a abraçamos por amor a Cristo. Quem nega a si, a abraça por Cristo. Não é possível abraçar a cruz e vivê-la no seguimento de Cristo sem antes negar a si mesmo. Ou seja, sem antes renunciar a querer viver uma vida para si e segundo o próprio proveito e segundo as próprias pretensões e ambições. Não tem como. Sem isso, eu não tomo a cruz e sigo o Senhor. Eu posso abraçá-la, mas sem negar a mim mesmo, eu vou abraçá-la, mas não vou seguir o Senhor. Abraçá-la e seguir vem depois de ter negado a si. Então, essa é a proposta que o Senhor nos faz. Pois aquele que quiser salvar a sua vida, irá perdê-la. Mas o que perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, irá salvá-la. E aqui ele continua a explicação da frase que ele acabou de nos dizer e que precisa estar clara no nosso coração. Com efeito, o que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e arruinar a sua vida? Se a minha vida não pertence a mim, mas pertence a Cristo, por que a viverei de outro modo? Por que a buscarei realizar de uma outra forma? Eu estaria sendo incongruente com o próprio significado e sentido da vida. Se a minha vida está nas mãos dele, é por ele que eu preciso vivê-la. É para ele que eu sou chamado a vivê-la. Vivê-la por um outro e vivê-la para satisfazer a um outro que não seja o meu Senhor é vida perdida. Hoje nós ouvimos na primeira leitura do livro do profeta Isaías o testemunho da entrega de amor do Senhor. O Senhor abriu-me os ouvidos e eu não resisti, nem recuei um passo. Olha o testemunho do Senhor para nós. Apresentei as costas àqueles que me batiam e a face, aos que me arrancavam a barba. Não desviei o meu rosto dos que me insultavam e cuspiam.
mas o Senhor Deus veio em meu auxílio. O servo sofredor é o testemunho do próprio Cristo que permanece entregue nas mãos do Senhor. Mesmo diante de toda a hostilidade contra ele, ele permanece firme na sua comunhão e na sua entrega de amor ao Pai. E é o Pai que virá dar testemunho dele. Qual testemunho pode realmente edificar a nossa história? Qual testemunho em nosso favor pode realmente nos assegurar a vida, meus irmãos? Senão o testemunho de Deus. E o testemunho que Ele dará a nosso respeito no dia do juízo, dará diante da perseverança que tivemos no permanecer na Sua palavra e caminhar até o fim. E hoje o chamado que o Senhor nos faz é esse. Nós vamos ver depois na carta de São Tiago, na segunda leitura de hoje, como Tiago marca para nós a fé que se consolida ou que se testemunha na escolha. Não apenas no reconhecimento da verdade, mas na escolha de viver segundo essa verdade, que se dá, como falamos nesses últimos dias, no exercício concreto e imediato da caridade. E essa caridade que pode ser vivida de uma maneira filantrópica e, digamos assim, orientada ao bem da outra pessoa e que se encerra no limite possível da aceitação ou não desse bem que é oferecido, a caridade, segundo a fé cristã, é aquela que se encerra no dom de si mesmo, no colocar-se totalmente ao exercício daquela caridade ao ponto de consumir a sua vida inteiramente no cumprimento dessa caridade. Ela não está limitada ao feedback ou à resposta que o outro possa oferecer diante do que recebe, mas ela está alicerçada na certeza do que foi a entrega para o Senhor. Eis aqui o grande e verdadeiro testemunho de um amor invencível. Quando nós vivemos para amar e entregar tudo o que temos pela certeza do amor que Deus tem por nós. E essa entrega se dará onde o Senhor aponta. Por aqueles que amamos, por aqueles que nos perseguem e nos odeiam, por aqueles que se levantaram enquanto inimigos nossos, por aqueles que o Senhor me disser e me entregar para amar, a eles amarei e entregarei tudo, para cumprir aquilo que o meu Senhor me pede e para viver uma vida em perene aliança e comunhão com Ele. E dessa forma, não estamos com aquele pensamento que o Padre falava ainda há pouco, de vamos fazer tanto e muita oração para que o Senhor nos dê uma vida com menos sofrimentos. A minha vida não sou eu que defino. A minha vida, ela é vivida segundo a proposta do meu Senhor. E dessa forma podemos dizer, sim, a minha alegria é cumprir a vontade de Deus. A minha alegria é amá-lo onde Ele deseja que eu o ame. Não é dizer para Ele o quanto eu quero amá-lo desse ou daquele modo, mas eis-me aqui, Senhor, para cumprir Sua vontade e para amá-lo como o Senhor quiser ser amado, onde o Senhor quiser ser amado. Então, que esse 24º domingo nos abra para a caminhada dessa semana que vai nos conduzir a essa experiência de amor. Assim como a 23ª semana nos conduziu à compreensão de um amor que vem realizado nos atos concretos da vida cotidiana, assim também que o 24º domingo marque essa grande chamada de Deus a fim de que nós não caiamos na tentação que o inimigo tenta propor aos discípulos de Cristo, de separar a vida cristã do sacrifício da cruz, tentando fazer com que o sacrifício da cruz possa ser modelado ou definido pelos nossos atos como maior ou menor. A tentação de querer abrandar o mistério da cruz, mas que o bom Deus nos apresente segundo a sua vontade e que a nossa escolha seja sempre a mesma do Senhor, de abraçar a cruz como ela vier, para vivê-la por amor ao Pai. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós.
pela intercessão da Santa Mãe de Deus, cujo nome hoje celebramos, mas, dando-se lugar ao domingo, a memória do Santíssimo Nome da Virgem Maria, ela ficou deixada. Então, o domingo tem sempre a predileção, mas hoje a Igreja celebra o Santíssimo Nome da Virgem Maria. Então, quem amanhã tiver a possibilidade de celebrar a Santa Missa e poder recordar a beleza dessa memória, vai ser muito importante. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, que por seu nome nos testemunha a misericórdia de Deus. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.